Quem está vindo aqui o primeiro dia, glória a Deus, receba da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos o pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobrarem, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Pode ser assim. Nós temos aqui uma passagem muito conhecida da palavra, a multiplicação dos pães e dos peixes. Como nós lemos no início, havia uma grande multidão ansiosa, aguardando para ouvir, para ter um encontro, para conhecer a Jesus de Nazaré. Aleluia. E houve ali uma grande preocupação a respeito do alimento para distribuir com aquela multidão. A Bíblia diz que eram quase 5.000 pessoas para comer. Eles já estavam cansados, eles estavam famintos. E como o Senhor Jesus não despede ninguém de mão vazia, Ele viu ali uma grande oportunidade de operar um grande milagre. Mas como nós lemos na palavra, Ele testou o seu discípulo, Filipe, e fez uma pergunta muito coerente: o que nós faremos para dar de comer a toda essa gente? E Filipe respondeu: Senhor, nem que fosse 200 denários. Denário era o dinheiro, o salário de um dia de trabalho. Ele disse: Senhor, nem que fosse 200 denários seria insuficiente para alimentar tamanha gente. Filipe era um discípulo que estava andando com Jesus, com o Mestre, com o Filho de Deus. Mas os seus olhos espirituais ainda estavam totalmente fechados. Porque muitas vezes diante da dificuldade, muitas vezes diante de alguma situação, nós só conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente. Jesus, como disse na palavra, estava testando Filipe, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Aleluia. Ele já sabe o que vai fazer a teu respeito. Mas é necessário nos testar, nos provar, ver como anda a nossa fé. Amém?
E ali havia um menino, uma criança, acredito, que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que houve uma grande multiplicação daquele alimento. Aleluia. Que sobejaram 12 cestos. Nós estamos falando de um Deus de provisão nessa noite. Mas nós também estamos falando em Jesus, o pão da vida. Eu não sei qual é a tua necessidade. Se é o pão físico, se é o alimento físico, ou se tu tem necessidade do pão da vida, daquele que dá a vida, a vida eterna. Nós estamos no culto de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do vinho. E certa vez o Senhor Jesus fez um discurso que, segundo os discípulos, foi um discurso muito duro. Porque ele disse: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aleluia. Muitas vezes nós viemos para Jesus, queremos as bênçãos, queremos comer do pão da provisão, daquele pão que alimenta-nos apenas em um momento, porque lá na frente, no mesmo capítulo, essa mesma multidão está seguindo Jesus, mar adentro atrás dele, e ele diz: vocês vêm até mim, não por causa dos sinais e maravilhas, mas por causa do pão que vocês comeram ali no mar da Galileia, e vocês vieram comer desse mesmo pão aqui. Mas eu sou o pão da vida. Oh, glória! O pão que alimenta, o pão que sacia a nossa fome, a nossa sede de justiça. Quantos já foram saciados por esse pão? É glória! E ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua fome, se a tua fome é de justiça. Eu não sei qual é a tua fome, se a tua fome é da palavra que você quer se alimentar todo dia. Eu não sei se a tua fome é somente das coisas aqui terrenas, dessa que sacia só por um momento e depois você quer mais, porque as coisas desse mundo são momentâneas. O alimento, o pão que nós comemos físico, é só por um momento que nos sacia. Mas Jesus, o pão da vida, é que nos alimenta. É glória! Coma da presença, beba da presença, insaciavelmente busque mais a Ele, se entregue sem reservas, e não tenha medo das provações que Ele permite eu e você passarmos, porque é necessário. É glória! É necessário. Filipe foi testado pelo seu Senhor, pelo seu Mestre, assim como eu e você somos provados. Mas nunca vai faltar o pão da vida, porque Ele está dentro de nós. É Ele glória. está em nós. Tudo pode te faltar, menos a presença. Receba a presença nessa noite.